Nós vamos ler os versos de Atos, capítulo 2. Por favor, pastor, você tem que pegar a caixa de livros lá no carro, nós esquecemos, Depois de terminar, eu trouxe alguns livros na área de igreja, liderança e espiritualidade. Tem alguns livros que eu publiquei, quem tiver interesse, depois no final do poder levar, e principalmente os irmãos da Igreja Batista, que não vão estar amanhã aqui, não é só outra noite, porque é oportunidade de Deus nos. Eu quero falar um pouco sobre a igreja e, aproveitando esse momento de reforma, de reconstrução, de reforma do templo, lembrar um pouco o que é igreja, o que é igreja, né? Quais são marcas, quais são algumas das funções da igreja. Nós temos vários modelos, vários estilos diferentes de comunidade, nós temos formatos diferentes, há uma variedade inúmera de modelos de igreja nos dias de hoje, né? Pensando, sem dúvida, quais são aqueles elementos essenciais da vida da igreja. O que marca realmente a identidade, o propósito da igreja. Esse texto nos dá a luz e eu quero lembrar a partir dele vários outros textos também que significam a igreja. Atos 2, 37 a 47. Ao ouvir isso, eles ficaram com o coração pesaroso, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os aconselhava e os exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. Naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor. Muitos sinais feitos, extraordinários, eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias do tempo, segundo a necessidade, perseverando de comum acordo todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo. O Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Assim, a partir desse texto, eu quero pensar com vocês algumas marcas e funções da igreja. Na verdade, a igreja na Bíblia era definida de dezenas de maneiras diferentes. Quase 100 metáforas bíblicas que descrevem a igreja, né? Você pode pensar a igreja sobre determinados princípios, sobre conceitos diferentes, vários textos bíblicos. Você pode pensar na igreja como noiva, como videira, como rebanho. Você pode olhar na igreja como sal da terra, corpo de Cristo, luz do mundo. A igreja é vista às vezes como um fermento, uma massa invisível, você não consegue ver. A igreja é uma nação, é um povo. A igreja é uma comunidade messiânica que espera a volta de Cristo. É família de Deus, é um povo peregrino, é um grão de mostarda, assembleia de discípulos, de gente que segue Jesus. É uma comunidade carismática do poder do Espírito, uma comunidade dos santos. Há várias características, qualidades que descrevem a igreja. Você não pode apenas dizer que a igreja é uma coisa. A igreja tem vários aspectos diferentes que se complementam, né? Que como pedaços de quebra-cabeça se completam. Então, algumas talvez sejam preferidas suas, sejam prediletas da igreja local. Você fala que a igreja para você é mais sal da terra. Talvez para você a igreja seja o corpo de Cristo. Mas todas elas fazem parte desse conceito maior. São pilares, são colunas que definem a igreja como um todo, né? Na história da igreja, a gente tem várias maneiras diferentes de olhar para essa igreja. Uma delas, por exemplo, eu gosto muito do Brigham, que é o estudo
estudioso do Velho Testamento, ele fala da igreja como sendo uma igreja em exílio, de imigrantes, peregrinos. Vocês são imigrantes desse mundo, peregrinos. Nós moramos alguns anos fora do Brasil e lembrava muitas vezes da necessidade que a gente tinha de um guaraná, uma coxinha de frango frito, de um pão de queijo gostoso. Não é? Você mora num outro país, você sente falta de algumas coisas, sente falta da sua música brasileira. Você olha para a terra, que é uma terra diferente da sua, você sente falta da sua comunidade, do seu povo. Né? O Brigham está dizendo que a igreja é um grupo de gente exilada, imigrantes. Nós não pertencemos a essa terra. Nós somos brasileiros, mas nós pertencemos a um outro povo também, o povo de Deus. Então nós somos uma comunidade de imigrantes peregrinos, refugiados, embaixadores de um outro povo. Nós temos essa biculturalidade, somos culturalmente brasileiros, mas também entramos numa outra cultura, a cultura do reino dos céus. Então a gente se sente dividido muitas vezes. A gente sente saudades da nossa terra. Às vezes uma sensação de uma saudade de uma terra que nós não chegamos, de um local para onde nós vamos. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós temos a promessa de um grande reino do qual vamos fazer parte. A nossa alegria é uma alegria parcial, uma alegria limitada, de diversas formas. A igreja também é sinal, é instrumento de um outro mundo. Nós sinalizamos a chegada de um outro reino. Nós somos instrumentos de uma nova comunidade. Nós somos uma comunidade a caminho dos confins da terra. Nós não chegamos lá ainda. Nós podemos trazer algumas coisas do céu para a terra, mas nós somos uma comunidade a caminho. Nós não somos uma comunidade de gente perfeita, mas há um potencial muito grande na igreja local, de ser um lugar onde os valores do reino de Deus são visíveis aqui entre nós. Então nós manifestamos sinais de um reino diferente. Nós somos como que o preview de um filme que não aconteceu ainda, aquela pré-estreia, né? aquele pequeno pedacinho de filme que a gente assiste. Né? Não é o filme, é o trailer apenas, mas a gente sabe que o que vem será muito bom. A gente tem aqui um pequeno aperitivo do reino. A gente experimenta aqui como aquele entrei, aquele menu de entrada, o aperitivo inicial. O reino não chegou, não é o grande banquete ainda, mas nós temos alguns sinais de algo diferente, de uma comunidade poderosa, de um grupo de gente que tem esperança, de um local onde a gente vê justiça, onde a gente crê no potencial da paz, na transformação, vidas mudadas. O poder de Deus se manifesta no nosso reino. O Deus que está presente entre nós é a igreja. A igreja sinaliza então a terra, não apenas na terra que vem pela frente. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que se destacou muitas vezes essas marcas. A igreja é a igreja da unidade, é uma igreja só. Há uma igreja no mundo, há apenas uma igreja em São José do Rio Preto. Notem isso, há apenas uma igreja em São José do Rio Preto, a igreja de Cristo. Essa igreja é uma igreja da santidade, uma igreja do povo santo, escolhido por Deus, o povo que tem o nome desse Deus, o povo do Espírito de Deus, o povo santo. A igreja também é do lado da catolicidade. Né? O que quer dizer isso? Nós somos uma igreja católica, no sentido de ser uma igreja universal, mas também a gente não pode usar, a gente não pode usar nem a palavra católica, nem a palavra universal na igreja, mas a ideia é que nós somos uma igreja assim, mundial, também não é uma palavra não é a palavra é internacional, também tem. Vocês entenderam a ideia? A ideia é uma igreja planetária, uma igreja que está no mundo inteiro, né? A igreja de Deus, é uma igreja no mundo todo. Nós estamos interligados aqui com gente no mundo inteiro, com o povo de Deus. É uma igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. A igreja não é aquela que fica escolhendo apóstolos hoje, mas ela é baseada na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o próprio Evangelho. Então essas são marcas
da igreja. Eu queria pensar um pouco mais com vocês dessas marcas da igreja, propondo que, sem dúvida, esse texto deixa claro para nós que a adoração é uma marca da igreja. A igreja é uma comunidade adoradora. Eu lembro do texto do Apocalipse 7 que fala sobre isso, e muitos outros. Esse povo que se prostra diante do trono, esse povo que diz aleluia, esse povo que dá glória a Deus, esse povo que exalta o Senhor, adora o Senhor. Para mim, uma das melhores definições de adoração é essa do William Temple, que fala de uma adoração, a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É uma consciência clara da sua santidade, é uma nutrição da mente com a sua verdade, a purificação da imaginação pela sua beleza, a abertura do coração ao seu amor e a submissão da minha vontade aos seus propósitos. Toda essa junção acima da adoração é a maior das expressões da qual somos capazes. Eu acho que acerta em cheio. A adoração é um negócio muito integral, é um negócio completo do ser humano. Não é apenas palavras, não são apenas cânticos, não são apenas ideias mentais, mas é a mente envolvida com o coração, com a imaginação, com as emoções, com o coração todo aberto para Deus, submisso ao Senhor, disposto a mudar. A adoração é muito mais do que o período de cânticos ou hinos durante o sermão. A adoração é a nossa vida inteira na presença de Deus, diariamente, todo dia, sentindo a presença de Deus, sabendo que estamos na presença de Deus, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui na presença do Deus Altíssimo, o Deus Jeová, o Deus Yahvé, Deus Altíssimo, o Deus Adonai, o Deus El Shaddai, o Deus dos exércitos, e o Deus também Abba, o Deus Paizinho, presente conosco. Nós estamos na presença de Deus, então a adoração representa isso. Então nós todos nos engajamos nesse negócio de uma forma integral, completa. Isso tem que mover o nosso coração de diversas maneiras. Na adoração, nós lembramos que olhamos para o mundo com os olhos de Deus, podemos sentir compaixão da humanidade decaída através do seu coração. Nós convidamos as pessoas a adorar também. A missão nossa, ela aponta para a adoração. Quando nós realizamos a missão, nós convidamos as pessoas a adorar a Deus. Então a missão um dia se acabará, mas a adoração vai permanecer por eternidade. Nós somos um povo que declaramos a história sagrada, não enquanto adoramos, como comunidade, recontamos as histórias, reencarnamos aqui os fatos históricos. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Deus abriu o mar vermelho para o seu povo cruzar, Deus libertou o seu povo. Você vê o livro dos salmos, das adorações do povo, recontando a história do povo de Deus. Então nós adoramos ao Senhor declarando a sua história. Quando nós adoramos, nós reconhecemos o senhorio de Jesus em cada área da nossa vida. Cantamos: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, todas as coisas têm um propósito. Você vê o povo de Deus em Apocalipse cantando: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Deus tem um propósito em todas as coisas. Esse povo então exalta o que está sentado no trono, ao Cordeiro seja toda a honra, a glória, o louvor e o domínio, que é um povo adorador que sabe que tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. É adoração. Então é isso que nós estamos aprendendo aqui, adorar o Senhor. Estamos na presença de Deus. Quando cantamos para a glória de Deus, exaltamos o nome do Senhor. Essa é uma marca da igreja. Além disso, a igreja é uma comunidade da palavra. Nós somos o povo da palavra do Senhor. Nós entendemos que essa é uma marca fundamental da igreja. Nós somos o povo da palavra, onde a palavra de Deus está sendo pregada e Deus adorado. Ali está a igreja do Senhor. Pode ser um templo bonito como esse, pode ser embaixo de uma árvore, se for no interior do Amazonas, por exemplo, meia dúzia de pessoas sentadas embaixo de uma mangueira.
mangueira, ouvindo um texto da palavra de Deus sendo dito num pequeno rádiozinho da Rádio Transmundial, que funciona, que é recarregável com a própria energia solar. Eles estão reunidos embaixo do mar. Você vai no interior da África, você vê muitas igrejas assim que acontecem embaixo da água. A igreja é o povo de Deus ao redor da palavra. Essa palavra que inspira, que exorta, que corrige, que instrui, que nos aperfeiçoa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. É o povo de Deus reunido em torno da palavra. Nós temos esse grande lema, esse povo que entende que a Escritura é fundamental, que a palavra de Deus é fundamental. Nós entendemos que o Senhor mostrou a vontade dele no seu livro. Esse livro escrito está então revelado para nós, e a igreja se reúne ao redor dele. O próprio Calvino disse: onde quer que encontremos a palavra de Deus realmente pregada e ouvida, ali não se pode duvidar, está uma igreja de Deus. Nós não podemos abandonar a prioridade da palavra do Senhor, a ouvir Deus, a falar com Deus na palavra, a memorizar a palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus. Estou acompanhando um movimento de plantação de igreja de muçulmanos no interior da África. Entre muçulmanos, não permitem a entrada de cristãos, não deixam missionários entre eles, mas a palavra de Deus eles aceitam. Eles estão ouvindo histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, estão se convertendo na palavra de Deus. Simplesmente ouvir Deus na palavra, aplicar a palavra de Deus às suas vidas. Então, nós entendemos que essa é uma marca fundamental da igreja. A igreja também é uma comunidade dos sacramentos, das ordenanças. A igreja, ela entende que através do batismo e da ceia, ela sinaliza uma forma visível a graça invisível. Ele não está gostando do meu segundo. Primeiro está saindo. Só que o momento que vai sair. Não é para todo mundo. Se você começar a dormir aí, ó, pode dormir à vontade. É só um ronquinho para acordar a pessoa que está do seu lado dormindo. Então, sacramentos são um sinal visível. Nós temos que entender o que significa. Quando a gente pensa na participação do batismo, na ceia do Senhor, né? Essa confissão pública, nós falamos tanto do batismo como a ceia, como marcas fundamentais da vida da igreja. Marcas fundamentais da vida da igreja. Vocês vão ver certinho assim? São sinais visíveis daquilo que Deus está fazendo. E você tem que lembrar disso. Nós participamos agora de uma outra cultura. Nós somos um povo que, além de brasileiro, é filho de Deus. O povo que pertence a uma outra comunidade, a um outro país, a uma outra nacionalidade. O seu passaporte é duplo. Você não tem um passaporte de brasileiro, ele tem um passaporte do reino dos céus. É um passaporte brasileiro, um passaporte do reino. Melhor do que da comunidade que o passaporte europeu. Posso com certeza dizer para você: você é membro do reino do nosso Deus. E no batismo, então, você confessa publicamente que você pertence a Ele. Nós temos que parar de discutir, gente, entre as nossas igrejas, a quantidade de água. Nós brigamos muito por causa da quantia de água que usamos. Nós brigamos muito por causa dos formatos. E tem gente que batiza com pouca água e não está satisfeito, batiza com muito, não está satisfeito, e vai se batizar no Rio Jordão, num passeio de férias turístico lá em Jerusalém. Mas volta carnal do mesmo jeito. Não é o batismo que salva. O batismo é sinal, é símbolo de algo profundo que acontece em nosso coração, que é o quê? A obra do Espírito de Deus em nós. Pertencemos ao reino. E na ceia também nós expressamos isso, fazemos parte de uma comunidade, um povo que faz isso em memória de Jesus. Nós temos que lembrar mais no sentido, nós temos que compreender melhor o que fazemos quando estamos reunidos na ceia do Senhor. Nós temos que lembrar que ela representa a mesma
com a morte do Senhor Jesus. Mas, além disso, o Senhor está nos nutrindo com a sua palavra, enchendo o nosso coração com a sua vida. Então isso é marca da igreja. A marca da igreja é governo também. Nós podemos, de uma forma clara, demonstrar aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Nós temos um governo, a disciplina, a santidade, a ordem da igreja, a presbíteros, a diáconos. Nós temos uma ordem. Nós vivemos num mundo de governos indisciplinados. Nós vivemos num mundo de abuso de poder, de políticos corruptos, de enganação na política, de injustiça. E aqui pode ser e deve ser um local em que nós temos um governo horizontal, um governo de paz, de disciplina, de equilíbrio na relação, onde nós não estamos abusando do poder, não estamos oprimindo uns aos outros, mas a ordem, a organização. Nós fazemos as coisas de uma forma equilibrada, mas nós não queremos impor uns aos outros, não devemos manipular uns aos outros. A igreja é comunidade de um governo equilibrado. Você vê isso na história da igreja primitiva. Um exemplo disso é quando os diáconos foram escolhidos. Vocês lembram da história lá em Atos 6, aqui os apóstolos? Essa igreja cresce muito, milhares de novos convertidos, algumas viúvas de origem grega começam a reclamar que elas não estavam sendo bem atendidas, não tinham alimento. Falam com os apóstolos: nós estamos passando fome, vocês estão alimentando somente a maioria, a minoria que está sofrendo, a maioria tem poder, a maioria tem a comida. O que os apóstolos fazem? Eles elegem diáconos. E todos os diáconos, você percebe que eram de origem helenística, eram gregos, eram da minoria. A igreja naquele momento mostra que o Espírito de Deus está compartilhando a liderança e o poder. Eles passam toda a diaconia para a minoria. Então, ao compartilhar, e Deus vai manifestando a sua bênção, a sua graça sobre a vida desses diáconos que foram eleitos. Inclusive Estevão foi o primeiro mártir. Você vê a obra de Deus no livro de Atos através dos diáconos. Mas é um lugar então em que nós entendemos que o Senhor está agindo de formas diferentes através do governo. Então, algumas das marcas da igreja são essas. A igreja é uma comunidade então da adoração, é marca da igreja. Estamos na presença de Deus glorificando o Senhor. A igreja também é uma comunidade da palavra. A palavra de Deus é central para a vida da igreja. A igreja é uma comunidade dos sacramentos. É no batismo, é na Santa Ceia que nós manifestamos que pertencemos a esse povo. A igreja tem um governo de formas diferentes, ela compartilha a liderança, um ambiente de paz. Vocês percebem que tudo isso pode acontecer sem um prédio. Percebem? Se nós tirarmos o prédio, tirarmos o púlpito, tirarmos o som, tirarmos aqui essa estrutura, a igreja não continua? A igreja são as pessoas diante de Deus. As pessoas diante de Deus. Mas além das marcas, nós temos algumas funções. Eu queria falar com vocês sobre essas 4 funções. O que a igreja faz, o que a igreja ela vive, os seus ministérios, os seus projetos. Isso é a igreja. A igreja é uma comunidade da coinonia, a igreja é uma comunidade do querigma, da diaconia e do martiria, que são 4 palavras do grego que mostram essa essência da igreja. Comunhão, a igreja é a comunidade da proclamação, da diaconia, nós temos traduzido em português, martiria é do testemunho ou da própria missão da igreja. Então a igreja é uma função da igreja, aquilo que ela faz é ser uma comunidade da comunhão. Nós somos um povo de Deus em comunhão, homens e mulheres que acreditam em Jesus, que caminham com Jesus, que são discípulos de Jesus, reunidos na mesma direção, pertencem ao mesmo povo, é o corpo de Cristo, a família de Deus. Nós entendemos que isso é muito importante, né? O John Stott costumava dizer que isso representa a herança comum, o que dividimos juntos, o serviço cooperativo que damos juntos, a responsabilidade recíproca, o que dividimos uns com os outros. Qual que é a nossa herança? Somos filhos de Deus, recebemos o reino do Senhor,
pertencemos ao povo de Deus, o nosso serviço, nós estamos aqui para servir a comunidade, partilhar aquilo que Deus nos deu com os outros, a nossa responsabilidade de dividirmos aqui uns com os outros, amor, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros. Então isso tudo faz parte da comunhão da igreja. A igreja é um povo reunido em comunhão. Eu gosto muito daquilo que a Aliança Evangélica Mundial, vocês sabem algo, Aliança Mundial, a evangélica, que costuma usar essa expressão do Agostinho, na verdade, dizendo o seguinte: nas questões essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Bom, veja que coisa bonita. As coisas essenciais mesmo, unidade. É um círculo bem pequeno de coisas essenciais. O que é essencial? A Trindade, a salvação de Jesus, essencial. Há algumas coisas muito essenciais, mas há outras coisas diferentes entre nossas igrejas, não é? Nós temos vários estilos de igrejas, temos vários estilos de culto, temos várias formas de pregar o Evangelho. São não essenciais, disso precisamos da liberdade. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento agora único na história da igreja. Nós temos, às vezes, no mesmo tempo, 4, 5 gerações diferentes. É um momento inusitado. Nós temos aí os baby boomers, gente que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí aqueles que construíram o nosso país. Nós temos depois gente da geração X, da geração Y, da geração milênio. Nós temos gente diferente. Não é? Nós pensamos de formas diferentes uns dos outros. Então nós temos que aprender a conviver uns com os outros, compartilhar as nossas diferenças. A gente às vezes não entende essas diferenças entre as gerações. Então precisamos compreender essas formas diferentes de ter o mundo. Cresceu uma época, no seminário não tinha computador. Nós fomos ver computador no último ano do seminário. Alguns de vocês nasceram com computador. Meu filho, com 2 anos de idade, já estava vendo computador em casa. Alguns de vocês já nasceram com chip. Alguns de vocês já têm chip. Nunca abriu um manual. Você simplesmente pega, descobre, já está conectado, está online. Nós estamos vivendo épocas diferentes, precisamos entender isso, compreender essa verdade. Mas em todas as coisas, irmãos, caridade, que é amor ao próximo. Então esse aspecto da igreja é fundamental. Nós estamos em comunhão, nós somos um povo unido. E talvez seja essa uma das grandes feridas da igreja brasileira. Nós nos dividimos demais, nós nos machucamos muito. Temos muitas facções e brigamos em público, é uma vergonha. Alguns dos líderes gostam de brigar no YouTube, eles gostam de entrar na TV para brigar e pegar um com o outro, lavar roupa suja. É uma vergonha isso, uma vergonha. Mostra essa desunião da igreja, uma ferida para a igreja brasileira. O povo de Deus é um povo que responde. Além disso, é um povo da proclamação. Falei da palavra. E o que nós fazemos com a palavra? Nós proclamamos. O povo do querigma. Nós temos uma palavra que Deus nos deu. Nós temos um mapa no mundo confuso, complexo, mundo de divergência, muitas cosmovisões, um mundo que muita gente acha que sabe a verdade, cada um acha o que quiser da verdade, cada um pensa o que quiser da verdade. Acho que ele já está querendo tirar da gente, né? O outro saiu e esse eu gosto de criança, não diga não. O que eu estava falando? Respeito às cosmovisões. Nós vivemos um mundo de várias realidades. As pessoas têm ideias diferentes. Você fala, a verdade para mim é uma coisa, para você é outra. Cada um crê na verdade que quiser, não é isso? Cada um sei o que quiser. Mas nós temos um mapa, Deus nos deu uma direção, nós devemos proclamar de maneira que as pessoas entendam, de uma forma compreensível.
só ouvir. Você pode conhecer bastante textos bíblicos, ter memorizado, ter 10 Bíblias dentro do seu iPhone, no seu bolso, mas se você não obedecer a Deus, não vale nada. A palavra é para ser obedecida. O cristão não é aquele que conhece, o cristão é aquele que obedece. Você entende isso? O cristão não é aquele que sabe, que tem conceitos, mas é aquele que vive e aplica. E a palavra também é levada para fora. Nós evangelizamos, proclamamos, compartilhamos, vivendo o Evangelho para fora. Cada vez mais as pessoas vão precisar ver o Evangelho em nós antes de acreditar naquilo que falamos. E às vezes precisaremos não dizer nada, simplesmente eles verão o Evangelho. Haverá cada vez mais resistência à pregação do Evangelho. Apenas falada na televisão, apenas falada no folheto. Eles querem ver em nós. Porque se eles não verem em nós as marcas de Cristo, eles não acreditarão. Se eles não verem em nós, como Tomé viu as marcas de Cristo, eles não crerão. Então o Evangelho é proclamado para fora. A palavra de Deus não é proclamada. Nós sabemos que o centro dela é o próprio Senhor Jesus. Ele é o centro do nosso pensamento, é o único caminho para a salvação, é o ponto central da nossa forma de ver e entender a igreja. Ele é a essência, Ele é o cerne, Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem nós seguimos. A igreja não é uma série de princípios filosóficos. A igreja é o próprio Jesus. Sem Jesus não há igreja. Nós somos o corpo de Cristo, porque nós temos a essência de Jesus. Isso é igreja. Você foi convidado então a participar de uma comunidade, não apenas para se entreter, não apenas para ser um sócio, um associado, ser uma pessoa que venha a aproveitar os diversos produtos evangélicos, produtos religiosos do mercado evangélico. Não, você está aqui como um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus. Senão não vale a pena. É um desperdício participar de qualquer igreja, entender por que você faz parte dela. A igreja proclama o Evangelho, proclama Jesus Cristo. A igreja então também é a comunidade da diaconia, né? A diaconia. Essa função entre a grande comissão e a grande compaixão. A grande comissão é pregar o Evangelho, mas a grande compaixão é o quê? Amar ao próximo. Amar ao próximo. Serviço. 2 grandes mandamentos de Deus: amar a Deus e amar ao próximo. Refere-se então às próprias tábuas do decálogo do Velho Testamento. A diaconia, o que é? Se refere ao ato de curar e reconciliar, cuidar das feridas, superar as diferenças, restaurando a saúde do organismo. O organismo aqui ele pensa na comunidade, na sociedade, e não apenas no prédio. A diaconia não é uma coisa para dentro, mas é para fora. É para o bairro, para a comunidade. Como é que nós podemos curar o nosso bairro? Como podemos reconciliar as feridas da nossa comunidade? Como poderemos superar as dificuldades, restaurar a saúde da nossa cidade? Isso tem a ver com diaconia. Diaconia não é apenas aquela função ou cargo de ficar na porta da igreja, não deixar que o bêbado nem que um gato passe por baixo das cadeiras. Mas é uma função de servir o mundo, de servir a sociedade. A diaconia então hoje tem a ver com a ação social, tem a ver com a comunidade que serve, relação de responsabilidade social. E finalmente, concluindo, nós então temos que lembrar do testemunho, a igreja da martiria, né? A igreja é uma comunidade, a palavra martiria no grego, ela tinha a ver com testemunho, depois veio a se tornar mártir também, porque alguns que testemunhavam bom, quem testemunhava perdia a cabeça, ia para a cadeia, morria. Você acha que é algo passado? Tipo, não. Nós hoje temos mais ou menos 170 mil irmãos nossos, todos os anos martirizados. Todos os anos.
estive há pouco tempo com alguns irmãos chineses, estive na China há poucos meses, encontrei alguns irmãos chineses dizendo o seguinte: estavam reunidos num salão como esse, com líderes da igreja chinesa, e perguntaram então para os pastores: quem daqui tinha passado pelo menos 6 meses, 2 anos, 3 anos na cadeia? E quase todos levantavam as mãos, com exceção de 2 ou 3, que não haviam passado 6 meses, 1 ano, 2 anos na cadeia. Há muitos irmãos nossos sofrendo em países como Afeganistão, Coreia do Norte, Egito. Estive na Turquia no ano retrasado, um irmão compartilhando como ele viu Jesus. Os irmãos de países árabes estão vendo Jesus. Ele estava numa noite pensando no suicídio, ele ia se matar, porque ele não conseguia encontrar a razão de viver, e o Deus que tinha, o Deus Alá, o Deus perverso para ele, o Deus fatalista, o Deus malvado, e ele estava a ponto de se matar. Ele viu Jesus. Jesus disse para ele: vá conversar com aquele rapaz que você conhece. Aquele rapaz era cristão, se converteu lá em Istambul, na Turquia. O que aconteceu? Todo turco tem na sua carteira de identidade dizendo que ele é muçulmano. E ele falou: eu não sou mais muçulmano, eu sou cristão. Ele foi processado na justiça. E nós o encontramos no ano passado ainda respondendo um processo civil perante a justiça, sendo ameaçado com morte, porque ele havia se tornado cristão. E num país de mais de 40 milhões de pessoas, 42 milhões de turcos, apenas 3.500 cristãos. Então há grandes lutas ainda da igreja no mundo inteiro. Nós temos o privilégio, como cristãos, de enviar missionários, mandar gente do Brasil para essas terras, como profissionais, como estudantes, como plantadores de igrejas, como missionários, levando o Evangelho a 2/3 do mundo que ainda não conhece o Senhor. Mas isso exige de nós humildade, discipulado, exige que nós sejamos pessoas que imitemos Jesus, parecidas com Jesus, devemos esse Evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento. Eu queria concluir pensando nessa frase do Cipriano de Cartago, um antigo teólogo, muito século atrás. Ele tenta resumir o que é ser cristão nos dias de hoje. Eu queria que você lesse comigo. Nós podemos ler todos juntos, vamos colocar em pé. Estamos finalizando essa mensagem, pensando em vários desses valores da igreja. E eu entendo que esse é um clamor, é um desafio para mim, é um desafio para você nos dias de hoje, sermos irmãos e irmãs mais parecidos com Jesus e participarmos de um grupo social, uma comunidade mais parecida com Jesus. E que essa comunidade não é um prédio onde estamos, mas são pessoas que adoram, que buscam, que proclamam, que vivem esse projeto. E possamos dizer juntos, de coração, isso que o Cipriano Cartago afirmou para nós. Vamos ler juntos. Esta é a vontade de Deus, que Cristo fez e ensinou: humildade na conversação, perseverança na fé, modéstia nas palavras, justiça nas ações, misericórdia no trabalho, disciplina na moral, ser incapaz de fazer mal, ser capaz de aguentar quando o mal é feito, manter a paz dos irmãos, amar a Deus com todo o coração, amá-lo como Pai e temê-lo como Deus. Que seja isso verdade, que seja isso algo que a gente faça dia a dia na nossa vida, na nossa igreja, irmãos. Então, concluindo o que nós falamos, eu quero que você olhe pensando como é que você pode fazer parte dessa jornada. Qual é a área que você tem sido chamado para participar da sua igreja? Quais são as áreas que você pode contribuir nessa igreja ou na sua igreja para servir o reino do Senhor? Seja na área de testemunho, no governo, em buscar ser uma comunidade da coinonia, ou na adoração, na proclamação da palavra, nas ordenanças, nos sacramentos, no serviço da igreja. Qual é o dom que Deus te deu, onde você pode participar como servo do Senhor e buscar para que essa igreja aqui
segundo a Igreja Presbiteriana São José do Rio Preto, possa vivenciar essas várias marcas e funções, os seus ministérios, os seus projetos, a sua missão, o seu jeito de ser, nas suas casas, nos seus lares, nos seus grupos, para que nós possamos ver as marcas e funções da igreja. As pessoas percebam que Deus está presente no nosso meio, na sua vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela forma especial que o Senhor tem edificado a tua igreja, a história. Sabemos que essa igreja não foi abandonada ao seu próprio interesse, meramente, mas essa igreja é do Senhor. E essa igreja pertence ao Senhor. E o Senhor mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Essa igreja é do Senhor. Nós estamos aqui para participar desta obra que o Senhor tem feito. Queremos entender o nosso lugar na tua igreja. Senhor, queremos reconhecer muitas vezes a nossa insatisfação com lugares que se chamam igrejas, com locais que têm cara de igreja, mas não são. Queremos reconhecer, ó Deus, que muitas vezes buscamos os nossos próprios interesses nesses lugares e não a tua glória, a tua causa, a tua vontade. Reconhecemos que muitas vezes nossa adoração não representa aquilo que o Senhor deseja de nós. Reconhecemos que muitas vezes a nossa proclamação não é da tua palavra, mas é da nossa própria vontade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor venha trazer para nós comunhão, Deus, nos ensine a nos unirmos uns aos outros, a que haja em nosso meio uma unidade indescritível, que haja em nosso meio aquele perdão reconciliador, que possa vencer todas as marcas, mágoas e ressentimentos, que haja em nosso meio, Deus, a presença do teu Espírito missionário, Espírito de gente que testemunha de Jesus, que vive tua palavra, que vive tua palavra parecido com Jesus. Ó Deus, pedimos que as marcas e funções da igreja sejam visíveis em nosso meio, que através disso teu povo possa te glorificar, Senhor. E oramos para que o Senhor abençoe esta igreja e todos os irmãos que estão aqui das suas comunidades, para que neles possam ser percebidos, Senhor, a luz do teu Evangelho. Que eles brilhem realmente, Senhor, a pessoa de Jesus. Como perfume, nós estamos, Senhor, o caráter de Jesus em nós. Pedimos assim a tua bênção sobre nós nesta noite, orando para que a boa mão do Senhor seja sobre esta comunidade, que ela frutifique, cresça, multiplique a 100 por 1, pelo poder